TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde dentro de instantes terá início mais uma audiência pública aqui da Câmara Municipal de Campinas. Essa audiência que vai debater o projeto de lei que cria em Campinas o mês da conscientização, orientação e combate às fake news. Esse projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto. O plenário está fechado para o público devido às medidas de restrição de circulação causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas você poderá participar desta audiência pública por meio de mensagens. Você pode acessar o site da Câmara Municipal, campinas.sp.leg.br, e deixar a sua mensagem após fazer um cadastro. Pode também participar pelo e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br, lembrando que comunicação sem o cedilha e sem o acento, e também pelo WhatsApp da TV Câmara. O número do telefone é o 19 97829 3776. E você terá a sua pergunta direcionada aqui à mesa do plenário. Quem vai presidir essa audiência é o vereador professor Alberto, então vamos acompanhar. Muito bom dia a todos. Essa é a nossa audiência pública facultativa. Eu sou o vereador professor Alberto e apresentei para essa casa um projeto de lei ordinária que cria no município de Campinas o mês de conscientização, orientação e combate às fake news. E, para minha alegria aqui, porque você não pode avançar o projeto sem antes dessa audiência. E então, a gente propôs que viéssemos discutir essa temática, obviamente de maneira online, devido ao distanciamento social, mas eu tenho aqui a grata alegria de poder contar com o senhor Ítalo Hamilton Barioni, que é o presidente executivo do Grupo RAC, o jornal Correio Popular. E isso enobrece a nossa temática. E acompanhando o senhor Ítalo, está conosco a secretária do senhor Ítalo, que é a Aline Rodrigues, assessora, também o jornalista Ângelo Barioni, e também o Luiz Roberto Saviani, da coluna Checkmate, uma das colunas mais acompanhadas aqui pelo universo político da nossa cidade. E também conosco a estrutura da Câmara Municipal de Campinas, e de antemão já agradeço o senhor presidente José Carlos por ter nos dado toda a infraestrutura para que pudéssemos fazer essa audiência. E, inicialmente, a ideia de trazermos para essa Casa de Leis foi o número absurdo de notícias falsas que cotidianamente a gente se depara. Eu acho que todos nós já fomos vítimas dessa situação. Então, como eu sou da área da educação, a minha leitura sempre é pedagógica. E eu acho que um dos elementos mais relevantes na área da pedagogia é você fazer a prevenção, é você preparar as pessoas para reagirem ao que é errado. Nós temos um senso de justiça impregnado em cada alma humana, mas na civilização ocidental, nós temos princípios e sabemos que é desonesto intelectualmente estar propagando questões que não são verdadeiras. E foi nessa perspectiva, e ainda com essa visão professoral, que eu pensei que nós poderíamos, aqui na cidade de Campinas, fomentarmos essa temática, prepararmos as novas gerações, que é o aluno, está trabalhando com essa questão, e, de uma maneira geral, para a sociedade, uma cidade que tem grandes universidades, que tem um polo tecnológico enorme, uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, nós temos que ter essa conscientização.
O projeto é muito simples, ele só aponta para isso, para que a gente fomente essa temática, mas eu trouxe, junto a esse projeto, uma justificativa. Rapidamente eu quero aqui comentar sobre ela e já quero passar para o nosso convidado, que tem, sem dúvida alguma, irá contribuir demais sobre esse assunto. Qual foi a justificativa para esse projeto? O presente projeto tem por objetivo informar e conscientizar a população a combater. Quer dizer, nós tomamos uma posição dizendo não a notícias falsas. E essas notícias são produzidas com conteúdos objetivando o quê? Disseminar mentiras sobre pessoas, sobre acontecimentos, enganando a população e influenciando a opinião pública. E por que o mês de março? Alguém pode estar pensando, por que março? Não podia ser outro mês? Bom, quando eu recebi essa incumbência de pensarmos sobre essa temática, eu achei a nossa lei federal 13.605, de 9 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o Dia Internacional do Direito à Verdade. Então, obviamente, que eu fiz essa analogia. Se existe uma lei do direito à verdade, então nós podemos, sim, fomentarmos o combate à mentira. O tema vem ganhando visibilidade, tanto local, como nacional, como internacional, e esse assunto, então, é cada vez mais visível e debatido. As mensagens falsas, fake news, quando divulgadas, causam danos imensuráveis e irreparáveis na vida íntima das pessoas. É uma tragédia, é uma desumanidade, uma pessoa ser exposta de maneira falsa. E eu preciso ter empatia. Eu não posso achar que não é comigo. É falar de outro, mentir sobre outro, não é comigo. Eu não posso ter esse sentimento, eu tenho que ser solidário e ajudar a combater o que é desonesto. E isso tem resultado em preconceitos, em violência, em verdadeiras tragédias, né? E muitos veículos de mídias publicaram notícias, trabalhando para desconstruir essas fake news. Hoje nós temos, né, uma série já de instituições focando a desconstruir o conteúdo falso. E então, nós entendemos que a aprovação dessa propositura vai dar mais um instrumento para a cidade de Campinas, né? Com essa legislação, nós estamos, obviamente, incentivando a cidade, os munícipes, a refletirem sobre o assunto e tomarem uma posição dizendo não à fake news. Feito essas considerações iniciais, eu já quero, então, passar para o nosso convidado, o senhor Ítalo Hamilton Barioni, que é o presidente executivo do Grupo RAC, estar falando sobre essa temática. Então, eu já passo para o senhor Ítalo Hamilton Barioni, que vai utilizar a tribuna Biléu Soares para falar. E, nesse caso, ele nem vai precisar utilizar a máscara, né, porque aqui está o distanciamento social. Então, senhor Ítalo, muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor é muito bem-vindo nessa Casa de Leis e o senhor, então, tem a liberdade de fazer suas considerações sobre essa temática. Bom dia, excelentíssimo senhor vereador, professor Alberto, a todos os telespectadores da TV Câmara, senhoras e senhores, sinto-me muito honrado de estar nesta casa, voltando aqui, depois de 10 anos, onde eu recebi o título de cidadão campineiro, em março de 2011, 10 anos atrás, e hoje eu estou aqui de volta e muito honrado com o convite para falarmos de um tema tão atual, tão interessante. E eu vou dividir a minha apresentação posso dizer, em 3 etapas. E nessas etapas eu vou tentar ilustrar o máximo possível o que gera no sentido da fake news, por que esse verbete composto poderá
ser incluído inclusive na língua portuguesa, porque hoje é de domínio público esse verbete fake news e todos os danos que ele pode causar para a nossa sociedade. Se o senhor me permite, prefeito, o senhor que é amante da história, eu vou mostrar aqui o que a Folha de São Paulo trouxe no seu 100 anos. Uma notícia de 1º de março de 1921. Prefeito de cidade paraense prende acusado de espalhar boatos. Isso há 100 anos atrás. O prefeito de Igarapé-Açu, lá no Pará, prendeu Jonas Assis Montenegro, acusado de alarmar os habitantes com boatos referentes a uma invasão na cidade por bandidos que atuam nas regiões de Guamá. Diversos comerciantes desta última localidade informaram em Belém que foram vítimas de assaltos. Segundo eles, os bandidos cometeram depredações e buscavam mercadorias e dinheiro. Vejam vocês que nós estamos comentando uma fake news, que era um boato de 100 anos atrás. E vou ilustrar depois com mais 2 assuntos interessantíssimos que ocorreram no Brasil em 1997 e 1998, promovidos pelo centro do poder do governo da época. Ou seja, por aí nós podemos ter ideia de quão nociva pode ser essa atuação. Nós tivemos aqui no Brasil hoje uma acusação de um grupo de ódio que atuava ao lado da presidência da República, assim como uma geração de fake news de esquerda a partir de nomes bem parecidos com órgãos de imprensa, tipo a Folha, o Estado do Brasil e assim por diante. Mas tudo isso, nós vamos nas conclusões finais fazer uma demonstração de onde está o combate a este crime. O combate está como iniciativa como essa do senhor vereador, porque somente a mobilização da sociedade poderá realmente contribuir definitivamente para que esses bandidos da internet sejam desmascarados. Agora, no domingo, se vocês acompanharam o delegado do The Inter 2, José Henrique Ventura, em entrevista ao nosso jornal, dizia que um dos problemas da polícia é essa luta contra a rede social com as mentiras que são aventadas. Disse ele até de um exemplo de uma prisioneira da cidade de Itapira, que estava cumprindo pena em Tremembé. Ela sofreu por parte de piratas da internet informações delituosas, mentirosas, falsas, de que ela havia matado uma criança. Lá presa, ela se suicidou num lençol, mas as notícias que correram na internet são as que dão versões as mais diferentes possíveis para essa barbaridade. O início da impunidade do fake news, nós remetemos ao ineficiente combate das autoridades à pirataria. A impunidade da pirataria gerou e está gerando a impunidade da fake news. Por que eu digo isso? A pirataria, o ponto que ela mais atingiu, onde ela foi mais voraz, foi no ataque à propriedade intelectual. Nós sofremos aqui no Brasil demonstrações de apropriações indébitas de produtos gerados com conteúdo por jornalistas, por professores, por elementos da sociedade que podem contribuir com a opinião pública, que foram distorcidas por pessoas, por grupos, por facções e pela rede social. O que aconteceu com isso é que a pirataria acabou
tornando legítimo o direito de se copiar aqui no Brasil. Por exemplo, DVDs. Quem não conhecia o pessoal que vendia em bares, em praias, discos de filmes, de conteúdos como piratas? Isso tudo foi sendo tolerado pela sociedade. Nós fomos cada vez mais coniventes com essa situação. Não houve um levante de áreas que são fundamentais no nosso convívio para o combate eficaz desse tipo de ação criminosa. Vou contar para vocês 2 casos que aconteceram no Brasil e cujo foco de propagação do boato estava lá dentro do próprio governo. Em 1997, o presidente do Banco Central chamava-se Gustavo Loyola. Hoje ele habita por aí, ele tem uma empresa chamada Tendências, ele dá orientação para o capital. E esse presidente do Banco Central, ele entrou numa rota de colisão com um ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, chamava-se José Eduardo Andrade Vieira. Meu amigo pessoal, com quem eu nutria grande admiração. Ele ele herdou o Banco Bamerindos, mas transformou o Banco Bamerindos na segunda instituição de recursos investidos na agricultura. A história do Bamerindos, muito rica, tornou-se um dos bancos mais importantes do Brasil. Num determinado momento da vida do banco, da sua expansão, o banco acabou absorvendo um sócio com apenas 6,5% das cotas de sociedade do banco, o HSBC. O que aconteceu então? O Gustavo Loyola não aprovou, não gostou dessa iniciativa, porque foi feita a revelia do Banco Central. E começou a espalhar boatos toda sexta-feira sobre a saúde e a capacidade do banco. Isso foi minando as resistências do banco, pois foi promovendo saques e saques indeterminados, o que lesa qualquer tipo de instituição financeira. Se uma fake news tiver algum fundamento, tiver alguma base crível do que pode acontecer com qualquer instituição financeira, e isso se espalhar na coletividade, na comunidade, na sociedade, de modo geral, vai gerar graves situações financeiras para qualquer das instituições hoje existentes no país. E isso aconteceu lá no Bamerindos. O banco, sob esses ataques de todas as sextas-feiras, foi sendo minado, e acabou que, em 1997, na véspera lá da Semana Santa, da Sexta-feira Santa mais especificamente, o Banco Central decretou a intervenção no Bamerindos. O que ocorreu? O prejuízo que o país levou por essa medida de afrontamento, de geração de fake news, fez com que o banco perdesse totalmente o controle e sobrassem 2 bandas, a banda podre e a banda saudável. A banda saudável foi entregue ao HSBC de graça. Eles ficaram com a parte boa do banco. E a parte que tinha dívidas foi entregue para a administração do Banco Central. O Banco Central depois vendeu essa suposta parte podre para o Banco Garantia, para o André Esteves, o BTG, e ele teve um lucro, pagou 418 milhões, e ele acabou vendendo essa parte podre por 481. Então, em pouco tempo, ele ganhou 70 milhões graças
ação dessa, originada lá pelo boato inicial de 1997 do Gustavo Loyola. E o HSBC, foi o final do HSBC? Foi expulso dos Estados Unidos como um banco lavador de recursos, lavador de dinheiro. Foi expulso da Europa como um banco lavador de dinheiro. É Hong Kong Shanghai Bank, HSBC. Então, infelizmente, vocês vejam que a origem do boato, ele é realmente perigoso, porque ele pode comprometer não só a pessoa física, não só comprometer uma família, mas como pode comprometer até uma instituição do tamanho dessa que eu ilustrei. Não satisfeito com isso, aí não mais o Gustavo Loyola, mas outro Loyola, o Manuel Loyola, em 1998 foi demitido do Banco Central, porque eles fizeram a mesma coisa com outro banco, com o Mercantil de Desconto, do Oscar Facuri e do Abrão Zarzur. O que eles fizeram? Começaram a lançar boatos de que o banco estava em dificuldades financeiras. Fake news. Naquele tempo, os fake news eram uma rádio peão. Não existia internet tão assim de acompanhamento maciço, não havia WhatsApp, e acabou com que eles tinham uma estrutura de boatos no mercado financeiro que acabavam atingindo o povo. E conseguiram com que somente numa sexta-feira fizessem saques no Banco Mercantil de Desconto de 28 milhões num só dia. Esse foi Manuel Loyola, o banco sofreu intervenção e depois o próprio país teve que pagar uma indenização de perto de 200 milhões para a família Facuri e para a família Zarzur, porque eles faziam uma antecipação de recursos que era chamado de ARO, a antecipação de recursos orçamentários para as prefeituras. Era um banco voltado para prefeituras. Ele tinha lá crédito de mais de 100 milhões com o Guarujá, com Santos, aqui na região de Campinas. Então, era um banco que trabalhava junto com as administrações de cidades. E sofreram fake news gravíssimo daquela época, que acabou com que essa instituição também sofresse a intervenção. Mas, ainda bem que nesse aspecto, nesse momento, no caso do Banco Mercantil de Desconto, o Manuel Loyola, que foi identificado como o diretor do banco, que era a fonte da fake news, fosse demitido em 1998 por esse caso. Então, vocês vejam que havia gente de dentro do governo que fomentava esse tipo de ambiente. Agora vamos falar da impunidade. Como combater o fake news? É muito difícil, quase impossível. A polícia dos Estados Unidos, que é uma das mais bem equipadas, junto com a da Grã-Bretanha, eles são ainda ineficazes nesse combate. Atitudes como essa, que o professor Alberto tomou iniciativa, atitudes que envolvam a sociedade, poderemos combater. Por quê? A fonte, hoje, da fake news, que é o que nós recebemos no celular, ou no notebook, ou no nosso computador, essa fonte, ela navega numa área que é chamada Deep Web. Essa Deep Web é como uma visita de Virgílio ao inferno na Divina Comédia. Virgílio olha, guarda e passa, olha e passa, mas você não consegue fazer nada a não ser que você entre no inferno. E a Deep Web é o próprio inferno. Não há nenhum tipo de controle. As polícias internacionais, ainda mais a nossa, que ainda está longe de ser equipada, para o combate eficaz desses grupos que lá atuam. Esses grupos, na maioria, são criminosos. São grupos de hackers que conseguem criar essa rede
completamente inacessível para nós leigos. Eu, por exemplo, não consigo e nem pretendo navegar na Deep Web, porque para isso você tem que ter conhecimentos mais profundos da internet para você ter esse acesso, lá navegar e lá produzir elementos terríveis que assolam a sociedade, como esses que eu acabei de dar como exemplo. Não pensem vocês que órgãos de imprensa, jornais, emissoras de televisão e de rádio estão isentas de receberem notícias falsas. Não. Nós recebemos notícias falsas até diariamente. Nós temos que ter um cuidado muito grande e de responsabilidade, de checagem dessas informações. Por exemplo, vou citar, nós temos aqui mais de três, são mais ou menos 5 empresas que foram constituídas como antídoto contra a Deep Web, que são a UOL Confere, que é uma instituição formada lá dentro da Folha de São Paulo, pelo Grupo UOL, que combate a fake news, e se você entra lá, faz uma consulta, ele vai dizer se é falso ou verdadeiro. Também tem a Boatos.org, que também é um grupo de jornalistas que formou a Boatos.org para justamente poder opinar se a origem do fato que está sendo noticiado ali, se é crível ou não, se é fake news ou não. E também a agência Lupa. Esses 3 são os mais conhecidos, são os que mais podem contribuir no combate à fake news. Mas a responsabilidade total ainda volto a bola para a sociedade. É a sociedade que vai ter que combater de frente. São iniciativas como essa, volto a repetir, porque isso provoca conscientização. Somente a conscientização do mal que uma notícia falsa pode causar é que irá promover o combate. Vocês podem ter ideia, é o seguinte, aqui em Campinas, entrevista a um delegado de primeiro escalão, eu disse a ele, como que está a delegacia que cuida de crimes da internet? É totalmente incipiente e as ferramentas são as mínimas possíveis. Então, onde que a polícia pode combater? Se checar aquele que colocou uma notícia, ele recebeu lá a notícia falsa pelo WhatsApp, ele, sem ter nenhum tipo de cuidado, ele retransmite isso para outro e daí vai numa sucessão de cascata para todos o grupo que ele compõe. Essa propagação, se for combatida, se pelo menos essa pessoa for incomodada, se ela receber uma intimação da polícia, se ela for lá ser inquirida, já seria uma atitude que poderia promover a diminuição desse crime. Porque somente através de uma ação eficaz, intimidadora, poderá trazer esse tipo de controle. Caso que não hajam de forma bem atuante nesse sentido junto às redes sociais, não vejo possibilidade de que a fonte lá, que vem lá da Deep Web, por grupos mal intencionados, por hackers que vão continuar ganhando dinheiro, isso que é pior. Existem grupos que recebem maciçamente. Época de campanha política é a pior época para o controle disso. Por quê? Hoje em dia, começou-se lá em 2018, com a geração de Donald Trump, a fazer uso indiscriminado da Deep Web no sentido de interferir em eleições. A ponto de que acusações de que grupos da Rússia eram dedicados a se infiltrarem na coletividade americana para poderem tirar proveito das eleições e direcionar votos
através de calúnias, de difamações, direcionando votos para outros candidatos que serão os patrocinadores desse trabalho. Vejam vocês que isso é uma coisa que num país de maior desenvolvimento do mundo aconteceu agora recentemente, há coisa de 3 anos. Então não há um antídoto total. Há isso aí, há a forma de você obter esse tipo de combate através de um trabalho em que vá trazer a sociedade para a discussão. Agradeço, muito obrigado, e foi uma honra estar aqui presente ao lado de vocês. Uma vez mais, eu quero aqui agradecer a contribuição do senhor Ítalo Hamilton Barioni, trazendo esse histórico, essas informações, e é impressionante como que a gente fica, assim, bastante chocado com essas informações, tanto na área econômica, como você pode destruir uma economia, destruir empresas, né? Olha que coisa gravíssima, como também reputações de indivíduos, né, particulares. Então, é um assunto gravíssimo e todos nós, todas as pessoas de bem, as pessoas sensatas, têm que fazer, sim, essa reflexão ao receber uma notícia, antes de antes de compartilhar, tem que fazer uma análise para ver se aquilo realmente é uma notícia correta e que vai contribuir com a sociedade. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a compartilhar uma fake news. Todos nós estamos sujeitos, porque a gente hoje é bombardeado por informações. Então, quem usa Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e outras mídias sociais, está sujeito, porque nós somos bombardeados no nosso cotidiano com informações. Mas nós temos que ser responsáveis, minimamente responsáveis, né? E quando, infelizmente, compartilhar algo que não é correto, não era verdadeiro, e ao tomar informação, receber informação que você fez uma postagem de fake news, ou não tão real, ou tão verdadeira como você se pretendia, tem que ter a humildade para digitar lá, olha, estou retirando essa informação, infelizmente eu compartilhei algo incorreto. Você tem que tomar essa atitude, porque outras pessoas também vão entender que você pode ter sido lesado, né? Como todos nós estamos sujeitos, nós somos seres humanos, mas lutar, se esforçar para não compartilhar, está em dúvida, consulta esses sites que o Dr. Ítalo compartilhou conosco, que pode te dar alguma informação, mas são tantas notícias falsas que às vezes esses sites nem dão conta de fazer uma leitura, uma análise. Então, como cidadãos, nós temos que estar atentos, estar trabalhando com todas principalmente as crianças, se nós trabalharmos isso desde a escola, os adolescentes. Hoje nós temos uma geração completamente informatizada, gente que sabe mexer aí nesses instrumentos digitais muito melhor do que nós, às vezes adultos, né, de outra geração, mas nós temos sim que estarmos unidos para dar uma resposta apropriada. É um desafio. Eu realmente fiquei aqui admirado com a palestra, com as considerações do senhor Ítalo. Eu fiquei admirado, porque eu fiquei pensando que nós sofremos uma insegurança sem precedente, porque ainda não existem instrumentos de coibição para dar uma resposta efetiva a essa situação. Então, caberá você, a sermos mais prudentes, mais cuidadosos, verificar as fontes, para que, efetivamente, esses danos que estão ocorrendo a cada momento, nesse momento de audiência aqui, tem gente sendo lesada. Por quê? Muitas vezes por uma atitude irresponsável, né? Especialmente no mundo político. A pessoa não gosta de outro indivíduo, então vai desconstruí-lo. Aí qualquer notícia que vem, ele já
já transmite porque já não vai com a cara do indivíduo. Mas isso não é correto. Se a gente quer uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais solidária, mais democrática, mais respeitosa, nós temos que ser honestos intelectualmente. Então, não é porque o camarada tem outra percepção ideológica, não é porque ele pensa diferente de mim, tem gostos diferentes, fez escolhas diferentes, que eu vou desconstruí-lo. Nós somos todos humanos, nós temos que compreender, nós temos que ter filtros, e nós temos que proteger a nossa humanidade. E como eu protejo? Respeitando, ajudando. E, num momento de pandemia, as pessoas estão precisando de palavras que vão trazer edificação, que vão motivá-las a vencer esse momento tão difícil que a sociedade se encontra. Eu quero aqui, uma vez mais, seu Ítalo, agradecer demais a sua contribuição. Eu tenho certeza que essa palestra que o senhor deu aqui para nós vai trazer frutos. O senhor semeou para muitas pessoas que talvez não tinham percepção dessa situação econômica, né? Me chamou muita atenção esse início da sua fala, quando o senhor faz os apontamentos, e não é uma coisa nova, né? Porque às vezes a gente está pensando que agora aconteceu. Não, olha quantas perdas, quantas tragédias já ocorreram. Então eu quero agradecer, seu Ítalo, a sua contribuição, agradecer os acompanhantes que estão aqui com o seu Ítalo. Quero agradecer a Aline Rodrigues, assessora, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agradecer o jornalista Ângelo Barioni, obrigado, Ângelo. Ângelo sabe aqui, também no mundo político, aqui a nossa luta, né? Como é difícil você desconstruir uma informação depois que ela foi disseminada. É como o seu Ítalo falou, é quase impossível. É quase impossível, né? Graças a Deus tem muita gente, muito jornalista, muita gente, líderes comunitários que têm nos ajudado, né? Mas agora mesmo vocês vejam o negacionismo em relação à vacina, por exemplo, contra o Covid. O que nós sofremos com o negacionismo. Eu diria, eu disse muitas vezes, seu Ítalo, quando as pessoas falavam para mim, começaram, não, porque a vacina é da China, a vacina não sei o que lá. Falei, gente, nós tomamos vacina todo ano contra a gripe que vem da China, a mesma coisa, que é o mesmo processo. E agora não, gente, nós precisamos mudar, nós temos que dar uma resposta séria. A ciência está aí para nos ajudar, são nossos parceiros. E se nós não enfrentarmos com racionalidade, com seriedade, com educação, é facinho voltar para a Idade das Trevas, né? E não falando exatamente da Idade Média, tá? Porque aí há já toda uma questão de discussão. Estou falando literalmente de um momento de não civilização, onde as pessoas não conseguem respeitar minimamente um ou outro para construir um Estado com instituições fortes que beneficia toda a coletividade. Então, eu quero agradecer o Luiz Roberto Saviani. Saviani, diretor de redação, que foi fundamental para nos ajudar aqui, porque eu me socorri a ele. Falei, Saviani, me socorre, porque o meu projeto não consegue andar se a gente não fazer essa audiência facultativa para discutirmos essa temática. E eu estou muito satisfeito com essa fala do seu Ítalo, que trabalhou ideias que nem eu tinha percebido, na verdade. Eu estava muito focado nessa questão da desconstrução de reputações, e o senhor vem trabalhar uma área aí relevantíssima, que é uma questão de intelectualidade, de economia, de política, uma coisa extremamente ampla. Eu quero aqui agradecer e, obviamente, se tiver alguém presente que quiser fazer alguma consideração, eu abro o microfone. Tem alguém que quer? Porque essa não é uma audiência presencial, né? É online, porque nós respeitamos aqui todas as orientações da vigilância sanitária, mas eu quero agradecer também o nosso cerimonial, o Bruno, a TV Câmara, o DJ, o Roberto Cardinali e o Dr. Renato Boscolo Filho. Todo esse pessoal aqui, o Lucas e outros que nos ajudam demais, toda essa equipe aí faz com que a gente consiga materializar e ajudar a sociedade. Eu quero que você compartilhe essa palestra que o Dr. Ítalo passou para nós aqui. É muito importante nós
passarmos essa reflexão, porque vai trazer conscientização. E o nosso objetivo é isso, que as pessoas sejam conscientes e dê uma resposta contra qualquer fake news. Diga não a fake news. Uma vez mais, estou abrindo aí a oportunidade para o Saviani. Luiz Roberto Saviani está com a palavra. Acho muito importante que o Ítalo Hamilton Barioni faça uma pequena exposição da sua visão com relação ao Correio Popular, o jornal que ele comanda hoje, que tem toda uma prerrogativa local e tem no seu projeto editorial uma visão sobre fake news, de como a redação tratar, de como nós nos posicionarmos diante dos fatos, né? Selecionando, ouvindo fontes, ouvindo todos os lados, cercando-se de toda a garantia e segurança para que a nossa notícia possa chegar ao público, ao leitor, ao internauta, de maneira coerente, correta, lógica, né? E, sobretudo, com a garantia da veracidade. Por favor, Ítalo. Agradeço a pergunta, mas a nossa preocupação, quando assumimos o jornal, foi darmos enfoque às coisas de Campinas. Nós diminuímos drasticamente a participação do jornal em notícias do Brasil e do mundo e focamos em Campinas. E, para isso, tivemos que redobrar a vigilância, pois as notícias que a redação traz, que as notícias que a redação comenta sobre Campinas, elas têm que ser amplamente checadas em todas as direções. Nós não podemos ser fomentadoras de notícias falsas, muito menos notícias encomendadas. Nós não aceitamos reportagens pagas, não aceitamos interferências, não aceitamos sob nenhuma hipótese que sejamos porta-vozes de grupos com esse ou aquele objetivo. O jornal mantém uma linha que, na verdade, quem trouxe foi você, Saviani, que é a da pluralidade. Um jornal plural. Ele ouve, sim, as diferentes opiniões, os diferentes conteúdos dessas informações, sejam elas de esquerda, direita ou centro. Na verdade, nós somos apenas porta-vozes das opiniões. Mas tomamos o zelo sempre de checarmos, irmos à fonte, verificarmos para depois sim noticiarmos. Sabe que eu percebo muito, é natural, às vezes, os líderes políticos, eles sempre veem a imprensa, às vezes, como adversário, né? É natural, sempre achar que o jornalista está pondo fake news, né? Parece que é uma coisa assim. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que os representantes do Grupo RAC estão aqui, mas para a mídia, de um modo geral, eu prefiro, quando eu sinto que alguma reportagem não me favorece, mas eu ainda assim prefiro essa liberdade que o jornalista tem do que qualquer tipo de pressão. Porque a imprensa livre é o pilar do Estado democrático de direito. Nós precisamos ter uma imprensa completamente livre e independente para manter o equilíbrio. Porque, caso contrário, nós vamos concentrar o poder, né, a um político ou a algum grupo, e isso é uma tragédia, não é verdade? Então, às vezes eu percebo, até no momento que surge uma reportagem que não é tão favorável àquele determinado indivíduo, aí ele já quer acusar a imprensa de fake news, né? E não é isso. Quando nós estamos falando de combate ao fake news, é coisa séria. Não é uma questão de ideologia política. Mas, independentemente da ideologia política, parece que é já recorrente o líder que está no poder achar que a imprensa é inimiga dela, né? Parece que isso já já está na cultura do país. E nós precisamos desconstruir isso. A imprensa é livre, os jornalistas são livres para emitirem. Agora, eles respondem sobre essa colocação.
Seu Ítalo, o que o jornal, no caso o Correio, faz quando percebe que publicou algo que tem algum tipo de incorreção? Nós tivemos um caso recente de termos gerado uma notícia falsa, infelizmente. Nós, assim que assumimos o jornal, recebemos lá um release e ele acabou sendo publicado. Nós não tivemos outra atitude a não ser assumir em editorial nosso erro, porque o senhor disse aqui na sua apresentação que todos nós somos factíveis como humanos de errar, mas temos que admitir o erro e corrigir o erro. Corrigimos em tempo, logo em seguida. A notícia foi reparada, nós assumimos, e essa é a nossa eterna vigilância. Por quê? Como o senhor disse, Vossa Excelência acaba de afirmar, se existe um poder aqui, o poder executivo, se ele manipula o outro poder, que é o poder de imprensa, ele está ampliando os poderes dele. E não é o correto. A imprensa tem que estar vigilante e opinativa em relação a todos os poderes. É isso aí, nós temos que ter essa percepção. Está aqui conosco o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos. Eu gostaria que ele também contribuísse com a sua participação. Tem a palavra também, presidente. Microfone. Por gentileza, levar lá o microfone para o presidente Zé Carlos. Primeiramente, eu quero dizer bom dia ao presidente, vereador professor Alberto, que preside essa audiência pública, o senhor Ítalo também, presidente agora do Correio Popular, esse importante instrumento de comunicação, que é um ícone, sem dúvida, é um patrimônio do povo de Campinas. Então, quero parabenizá-lo por essa audiência, professor, e agradecer a presença dos profissionais do Correio Popular e também do seu presidente agora, Ítalo, e dizer da importância dessa audiência pública que diz respeito às fake news que tanto tem afetado todos os profissionais e os próprios munícipes, quando se coloca mentiras, principalmente no momento de pandemia que estamos vivendo. Então, parabéns a vocês, parabéns ao Correio Popular e ao professor Alberto por essa iniciativa. Muitíssimo obrigado, presidente Zé Carlos. Eu não sei se mais alguém tem mais alguma consideração a fazer, mas eu quero aqui, de antemão, agradecer especialmente o senhor Ítalo e todo o grupo, toda a RAC, né, o grupo da RAC, que tem investido nessa questão. O exemplo é ter dedicado na sua agenda tão rica e com tantos compromissos, mas reservar um período em plena terça-feira pela manhã para contribuir. Isso mostra o compromisso dessa imprensa livre, democrática, no combate às notícias falsas. Então, muitíssimo obrigado, mais uma vez, a todos os presentes, e às 11h26, nós encerramos essa audiência pública, agradecendo você que nos acompanhou aí online, e todos os presentes, especialmente o senhor Ítalo, que nos deu essa aula aqui magistral. Muitíssimo obrigado a todos, uma boa semana, um bom dia. Muito bem, nós acompanhamos esta audiência pública facultativa a respeito do projeto de lei que cria em Campinas o mês da conscientização, orientação e combate às fake news, projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto, que presidiu esta audiência pública facultativa. Nós agradecemos a sua audiência e deixamos o convite para que continue com a nossa programação. Logo mais ao meio-dia começa o Câmara Total, a revista eletrônica da TV Câmara Campinas, que traz diversos assuntos para você, sempre
com o interesse público, o serviço público e todas as informações aqui do Legislativo. Hoje, começando um pouco mais tarde, por causa da audiência pública que nós acabamos de acompanhar, o Câmara Total de hoje começa ao meio-dia. Continue conosco, obrigado mais uma vez pela audiência, um bom dia. TV Câmara, Campinas.